Fala galerinha, aqui é o professor Júnior e a gente vai pegar mais uma videoaula sobre noção de derivada a partir de limites. Essa semana eu acabo com vocês essa parte de noção de matemática para que a gente possa aplicar todo esse conhecimento dentro da área da física. Então, para introduzir esse assunto, eu comecei colocando com vocês o gráfico de uma função do primeiro grau, coisa que a gente já discutiu em sala de aula. Eu desenhei o gráfico dessa função aqui, ó, y igual a 2x, ou f de x igual a 2x. Para quem não lembra como desenha o gráfico de uma função, você atribui valores para o x, pega o valor, qualquer valor que você atribuiu, e substitui. Quando x vale 0, 2 vezes 0 dá 0. Quando x vale 3, 2 vezes 3 vai dar 6. E aí você passa a ter os valores do f de x ou do y. Como aqui o meu f de x está em função do x, isso é o gráfico de uma função do primeiro grau. Como a gente já discutiu em sala de aula, toda função do primeiro grau, quando eu desenho o gráfico dela, eu sempre tenho uma reta. Aí eu desenhei o gráfico aqui com esses pontos e obtive essa reta. Outra coisa que nós discutimos em sala de aula que eu quero chamar a atenção de vocês, que é o seguinte. Na função do primeiro grau, esse 2 aqui ele tem um significado geométrico muito importante. O que ele representa no gráfico? Ele diz o seguinte, que a cada uma unidade que eu ando para a direita, eu estou subindo 2 unidades. Andei uma, subi 2. Se ao invés do 2 aqui fosse o 3, andei uma, subiria 3 unidades. Se fosse menos 3, andei uma, desceria 3 unidades. E assim por diante. Então eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa espetacular. Toda função do primeiro grau, a inclinação da reta para quaisquer 2 pontos que você pegue é sempre a mesma. Esse ângulo é o mesmo que esse, é o mesmo que esse, é o mesmo que esse, e assim por diante. Então, olha bem, pessoal, vou traçar retas secantes. Retas secantes são retas que pegam 2 pontos. Tracei uma reta secante, a reta BC. Tracei outra reta secante, a reta DE. A inclinação dessa reta eu sei calcular. Agora eu vou traçar retas tangentes. O que são retas tangentes? São retas que pegam apenas um único ponto da função. Essa reta que passou pelo ponto E é tangente. Essa reta que passou agora aqui embaixo, ó, pelo ponto A, também é tangente. E essa reta que passou pelo ponto B, que estava causando confusão na sala de aula, não é tangente porque ela corta a função ao meio. E o que eu quero que vocês nunca esqueçam? Que inclinação de reta tangente, reta secante, a gente sabe calcular. E a gente utiliza essa fórmula aqui, ó. M é o símbolo que eu uso para representar a inclinação. Δy é a variação que sofre em y e Δx é a variação que sofre em x. Então, essa função aqui, ela andou uma unidade para a direita, então é a variação que ela sofreu em x. E quando ela anda uma unidade para a direita, ela sobe 2 unidades. Então, aqui eu tenho a variação que ocorre em y. Com essa fórmula, eu descubro a inclinação dessa reta aqui. Quantos graus, a tangente desse valor, me dá quantos graus essa reta está inclinada. Então, eu digo que essa reta tem uma inclinação de 2. Se eu quiser descobrir esse ângulo, é só calcular. Tangente de quanto dá 2. Aí eu consigo descobrir quantos graus eu tenho que inclinar essa reta. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês viram, observando esse gráfico, que toda função do primeiro grau eu sempre tenho uma reta. Que reta secante pega 2 pontos. Que reta tangente pega 1 ponto.
e que na função do primeiro grau, as retas secantes coincidem com a mesma inclinação da reta tangente. Basta observar isso aqui. Se eu sei encontrar a inclinação da reta secante por esta fórmula, eu consigo encontrar a inclinação da reta tangente usando a mesma fórmula, porque é uma função do primeiro grau e a inclinação é a mesma. Resumindo, rapaziada, tudo isso foi o que a gente discutiu em sala de aula. Agora vamos dar uma revisada aqui, ó. O que é derivada? Lembra que eu comentei na sala com vocês? Derivada nada mais é do que a inclinação de uma reta tangente. Acabamos de comentar agora há pouco. Numa função do primeiro grau, olha bem, somente na função do primeiro grau, porque ela tem uma reta. A inclinação da reta tangente coincide com a inclinação da reta secante. Se a derivada é a inclinação da reta tangente e na função do primeiro grau a inclinação da reta tangente coincide com a reta secante, se eu quero calcular a derivada de uma função do primeiro grau, é a mesma coisa de calcular a inclinação da reta secante. Só isso. E para chamar a atenção de vocês, isso só acontece na função do primeiro grau. Desenhei aqui o gráfico de uma função do segundo grau. Tracei 3 pontos, o A, o T e o B. Por AB eu passo uma reta secante. Pelo T eu passo uma reta tangente. Quero que vocês observem que essa função não é mais uma função do primeiro grau e a inclinação da reta tangente, que é a verde, a inclinação da reta tangente não é a mesma que a inclinação da reta secante. Elas não coincidem mais. Então, isso é válido somente para a função do primeiro grau e função constante, que é o que a gente comentou na videoaula anterior. Agora, vou precisar da ideia intuitiva de limite para poder explicar para vocês o que a gente vai fazer. Quero que vocês imaginem que eu tenho um azulejo e esse azulejo tem 1 metro de comprimento por 1 metro de largura. E aí eu chego para uma pessoa e falo, pinte metade desse azulejo. Pintar metade do azulejo é fazer isso. A pessoa vai lá e passa a tinta na metade do azulejo. Outra coisa, calcular área. Se aqui é 1 metro e aqui é 1 metro, qual que é a área do quadrado? É só multiplicar a base pela altura. Então, a área dessa figura vai ser base vezes altura, a área vai ser 1 metro quadrado. Então, eu estou pintando um quadrado cuja área é de 1 metro quadrado. Aí eu vou lá para a pessoa e falo para ela pintar mais metade do restante que sobrou do quadrado. Então, havia sobrado essa parte de cima. Então, eu fui e pintei a outra metade. Aí eu desafio de novo essa pessoa a pintar metade do que sobrou. O que sobrou, pessoal, é isso aqui, ó. É esse pedaço. Pinto mais metade. Então, eu venho aqui e pinto metade. E aí eu continuo essa brincadeira sucessivamente. Eu chego na pessoa e falo, olha aqui, camarada, sobrou esse pedaço, eu quero que você pinta metade que sobrou. Aí o cara vai lá e pinta. Ó, sobrou essa metade, eu quero que você pinta esse pedacinho que sobrou. Ele vai lá e pinta. Olha, sobrou essa metade, eu quero que você pinta esse pedacinho que sobrou. O cara vai lá e pinta. E assim ele vai pintando o máximo que ele quiser. Só que olhe bem, se eu colocar uma lupa aqui, pessoal, eu posso continuar pintando metade, depois eu posso pintar mais metade, depois eu posso pintar mais metade.
depois eu posso pintar mais metade. Isso nunca vai acabar. Só que tem uma noção intuitiva de limite por trás dessa brincadeira que eu apresentei para vocês. Eu me aproximo o máximo que eu quiser da área do quadrado, que é 1 metro quadrado. O máximo. Mas se eu quiser continuar pintando, 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 eu também posso continuar, sem nunca atingir esse valor. Para vocês entenderem melhor, olha bem. O limite máximo que eu irei conseguir preencher o quadrado é de 1 metro quadrado. Se eu continuar falando para o carinha pintar metade, ele nunca vai ultrapassar esse 1 metro quadrado. Esse 1 metro quadrado é a área máxima do nosso quadrado. Porém, eu posso me aproximar tanto quanto eu quiser desse 1 metro quadrado sem nunca atingi-lo. Tá aí a noção intuitiva. Pintar sempre a metade da metade, da metade, da metade. Parece meio estranho, mas isso é a noção intuitiva de limite. Eu chego tão próximo quanto eu quero de algo. Então a gente falou aqui um pouquinho sobre a noção intuitiva de limite, para que eu possa explicar para vocês o que eu realmente preciso com essa matéria. Agora aqui, pessoal, é essa parte do vídeo que se torna a parte mais importante. Não tem conta para fazer, mas tudo isso é para desenvolver o raciocínio lógico de vocês. Eu desenhei o gráfico de uma função e eu chamo a atenção de vocês. O gráfico dessa função não é uma reta. O gráfico dessa função não é uma constante, igual a gente aprendeu na aula anterior. Então, eu não sei calcular a derivada dessa função. Pode ser o gráfico de uma função do 3º grau, do 4º grau, não sei. Eu sei que é uma curva que não é reta e não é constante. Vou traçar uma reta secante nessa curva. Marquei 2 pontos. Por 2 pontos tracei uma reta. Então eu tenho uma reta secante. Professor, eu sei calcular a inclinação de uma reta secante? Sabe. Como que eu faço? Eu tenho aqui, saio desse ponto, chego nesse ponto. Então, aqui eu tenho a variação em x. Aqui eu tenho quanto eu caminhei em y, variação em y. Com essas duas medidas, eu descubro a inclinação dessa reta. Como, professor? Usando essa fórmula. Só que o nosso objetivo, o que a gente comentou agora há pouco, que ninguém mais vai esquecer. O que é derivada? Derivada não é a inclinação da reta secante. Derivada é a inclinação da reta tangente. Então, eu vou traçar aqui uma reta tangente. E o meu objetivo é achar a inclinação da reta tangente. Essa mesmo, que está de cor azul. Essa aqui, ó. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer esse processo? Pessoal, não tem conta. Agora só tem intuição. E é legal fazer isso. Presta bem atenção no que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou marcar um outro ponto nessa curva, na curva da função que eu estou calculando. E vou fazer uma nova reta secante. É como se eu pegasse essa reta aqui, essa secante, e aproximasse ela aqui, ó. Estou andando com ela. Aproximo ela até aqui. E faço uma nova reta secante. O que acontece quando eu traço essa nossa nova reta secante? Olha o que vai acontecer. Eu tenho o meu ΔY, que é a variação em Y. Porém, a minha variação em X, ela está o quê? Menor. Ela diminuiu. Então, eu estou pegando e caminhando cada vez mais até chegar na reta tangente, que é o nosso objetivo.
E cada vez que eu faço isso, a variação em x ela vai diminuindo. Vamos ver se isso é verdade? Vamos pegar novamente esse ponto e vamos caminhar mais perto quanto eu queira. Olha a noção de limite lá atrás. Caminhar mais perto, mais perto, mais perto da reta tangente. Então, eu vou vir aqui fazer uma outra reta secante. Essa reta minha secante, ela está mais próxima da tangente do que aquela primeira. Maravilha! Mas o que aconteceu com o meu ΔX aqui nesse caso e com o meu ΔY, professor? Ficaram menores. Olha bem, o ΔX ficou menor ainda. E o ΔY também diminuiu. Só que o que importa aqui é o ΔX. E eu quero que vocês observem isso. À medida que você vai pegando essa reta e inclinando ela, você vai andando sobre essa curva, de modo que tem um momento que você vai chegar tão próximo quanto você queira da sua reta tangente azul. Pegando a ideia do quadrado que a gente discutiu ali atrás, cada hora que eu pinto metade do quadrado, mais a metade, eu me aproximo da área total do quadrado, que é 1 metro quadrado, o tanto quanto eu queira. Mas daquilo ali eu não passo, é o meu limite máximo. Essa reta secante, a mesma coisa. Eu vou pegar ela e vou aproximando mais, aproximo mais, até chegar uma hora dela ficar muito próxima da reta tangente, que é o meu objetivo. Porque reta tangente nada mais é do que encontrar a derivada. Agora, resumindo tudo isso, o que significa isso em matemática? Para a gente finalizar essa aula, pessoal. O que eu escrevi ali atrás é o seguinte, a ideia. Você pega a reta secante, que você já sabe a fórmula que usa para calcular. Qual que é a fórmula que a gente usa para calcular a reta secante? Variação em y sobre variação em x. E começa a aproximar essa reta tanto quanto você queira da reta secante. Isso em matemática, pessoal, significa dizer o seguinte: se eu aproximar o tanto quanto eu quero da reta tangente, eu vou encontrar a inclinação da reta tangente. E o que é a inclinação da reta tangente? Nada mais é do que a derivada. Esquece isso aqui um minutinho. Isso é familiar para todo mundo? É. Isso é a inclinação. Isso aqui é a inclinação da reta secante. Se você pega a inclinação da reta secante, começa a diminuir, aproximar ela da reta tangente, o que acontece com o seu ΔX? Ele começa a ficar pequeno, cada vez menor. Então, o seu ΔX, ele cada hora se aproxima de zero, ele fica cada vez menor, conforme a gente viu ali atrás. Esse se aproxima de zero, a gente representa desse jeito. ΔX tende a zero, ou seja, tende a ficar pequeno, muito pequeno. E aí, o meu limite máximo que eu atinjo vai ser a reta tangente. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês daqui a um tempo vão aprender a calcular esses tipos de limite, mas é esse limite que a gente comentou em especial que vai ensinar a gente a calcular as derivadas. Na próxima videoaula eu vou ensinar as regras básicas de derivação. São regrinhas que a gente vai utilizar para derivar uma função que não é do primeiro grau e que não é uma função constante.
Por enquanto, eu quero só que vocês entendam uma coisa, pessoal, muito importante. Essas regras, elas só existem graças a essa noção de limite. Então, calcular com esses limites, vocês vão aprender? Vão! Porém, eu vou ensinar uma regra mais fácil para vocês chegarem num resultado mais rápido. Mas não se esqueçam que essas regras não surgiram de nada. Elas surgiram de algo. Da onde? Dessa noção de limite, de aproximar algo tão próximo quanto eu queira de algo. Essa é a ideia. Espero que vocês tenham entendido bem, que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, me manda mensagem no Facebook. Um forte abraço, pessoal.